Um belo dia, Jesus ele estava em Jerusalém, e em Jerusalém Jesus estava no Monte das Oliveiras. Estando ele no Monte das Oliveiras, se aproximaram seus discípulos que, em particular, lhe perguntaram: Senhor, qual será o sinal da hora da sua vinda e do fim do mundo? Ou seja, do fim dos tempos. Aí Jesus ele foi responder. Querido, olhando para a pergunta do discípulo, talvez nós também tenhamos essa pergunta: qual será os sinais do fim dos tempos? E hoje eu estou aqui para poder compartilhar contigo apenas 5 sinais que nós iremos aprender aqui da vinda de Cristo, que hoje estão se cumprindo, que já estão acontecendo. Então vou pedir para você já não perder seu tempo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, comentar e compartilhar. E também não se esqueça de seguir a nossa página do Facebook, que é Rashid em Busca da Verdade, e também o nosso Facebook pessoal, que é Rashid Ezequiel João, onde que nós possamos conversar. E também não se esqueça de ativar lá o sininho das notificações e deixar aquele seu like maravilhoso para que o YouTube possa recomendar esse vídeo para mais pessoas. E também não se esqueça de assistir o vídeo até ao final. E se você é novo no canal, saiba que este é o nosso canal Rashid em Busca da Verdade, onde tratamos assuntos relacionados com a Bíblia. Se tens uma pergunta, é só deixar lá nos comentários que eu vejo e volto a te responder. E se você já se inscreveu, sem mais delongas, vamos entrar no tema de hoje. Hoje iremos falar acerca dos 5 sinais da volta de Cristo, ou seja, 5 sinais do fim dos tempos, que hoje estão se cumprindo. Querido, olhando para a profecia, no livro de Mateus 24, Jesus ele relata, ele dá resposta aos seus discípulos e ele deixa lá alguns sinais. E hoje nós iremos analisar 5 sinais apenas. Primeiro sinal, vamos falar aqui acerca de falsos profetas e falsos mestres, ou seja, falsos pregadores. Esse é que nós iremos falar aqui. No livro de Mateus 24, no verso 5, a Bíblia diz assim: Eu digo isto, pois muitas pessoas virão em meu nome e dirão: Eu sou o Cristo, e enganará muita gente. Querido, olhando para este verso que Jesus deixou para seus discípulos, quantas pessoas hoje têm se levantado e dizem que serem profetas e dizem serem pregadores, mas aparentemente eles demonstram que são pregadores, mas não são. E isso já está acontecendo no meio de nós. E nós, como povo de Deus, devemos despertar muito. E nós, como povo de Deus, devemos estar alerta. Porque a Bíblia é clara, diz que muitos virão em nome de Jesus. E hoje muitas igrejas estão sendo levantadas, muitos evangelistas estão sendo levantados, mas por trás disso são pessoas que querem usar o nome de Deus, mas interiormente não tem nenhuma conexão com o próprio Deus. E o livro de Mateus 24, no verso 11, ainda continua dizendo o seguinte: Muitos falsos profetas aparecerão e enganarão a muita gente. E vejam só, que no livro de Mateus 24, no verso 24, a Bíblia diz assim: Eu digo isso, pois muitos falsos cristos e falsos profetas vão aparecer e fazer milagre e maravilha a fim de enganar, se possível, até mesmo aqueles que tinham sido escolhidos por Deus. Querido, olhando para este verso, nós devemos analisar com profundidade. Hoje em dia é muito comum nós ver nas igrejas pessoas fazendo milagre, pessoas caminhar, pessoas correr dentro da igreja. E nós, como povo de Deus, contemplamos, olhamos aquelas todas maravilhas e nós achamos que esse é o poder de Deus atuando. Mas, querido, deixe de dizer uma coisa e deixe ser claro consigo. A Bíblia diz que Satanás também tem poder de fazer cair fogo do céu. Satanás também tem poder de fazer essas maravilhas. Porém, a Bíblia diz que examinai o Espírito para ver se o Espírito é de Deus ou não. Querido, muito cuidado aonde nós estamos a viver no mundo hoje. Devemos ter muito cuidado, porque muitos têm se levantado, falam que eles são cristãos, falam que eles pregam a mensagem de Deus, mas por conta ou por trás disso não vivem aquela palavra. Então este é o falso Cristo. E não só, eles são falsos mestres e falsos pregadores. Porém, a Bíblia diz que todos aqueles que praticam esse tipo de coisa, esses não farão parte do reino dos céus. E você, meu querido irmão, que parou para assistir esse vídeo, eu vou tomar uma reflexão consigo. Olha, não importa o que nós possamos passar, não importa o que nós possamos ver, mas Deus conhece o nosso coração e Deus conhece o nosso interior. Então vou pedir para você, com muita atenção, querido, comece hoje a examinar a cada profecia que você tem ouvido, que você tem lido, a cada mensagem que você tem escutado, a cada mensagem que você tem recebido. Analise com profundidade e veja se essa mensagem ela é de Deus ou não. Porém que Satanás também
tem poder de fazer muitas coisas, mas ele também tem poder de fazer muitos milagres. E que até a Bíblia diz que, se for possível, ele também vai enganar até mesmo os escolhidos. E olhando também para o nosso tema que ainda estamos a abordar, vamos ler o livro de Mateus 7, no verso 21 a 23, onde que Jesus deixa uma advertência para esses falsos profetas. A Bíblia diz assim: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas me dirão: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Também não foi em seu nome que expulsamos demônio? Não foi em seu nome ainda que fizemos muitos milagres? Eu, porém, lhes direi abertamente: eu nunca os conheci. Afaste-se de mim, todos vocês que praticam iniquidade ou que fazem mal. Não, veja, querido, a Bíblia diz que no fim dos tempos, que nós estamos a ver, muitos falsos profetas irão se levantar. Isso é muito comum hoje nas igrejas. Muitas pessoas estão se levantando, muitos ministérios estão se levantando. Mas se nós também pararmos para perguntar, a Bíblia é única. Então, por que existem muitas denominações? Por que existem muitas religiões? Nós devemos procurar a resposta desta pergunta na própria Bíblia, onde que nós vamos perceber que Satanás se rebelou contra Deus para poder fazer o seu império, para poder fazer seu reino. E dentro do reino de Satanás, ele também levanta seus ministérios, seus agentes que defendem seus interesses. Hoje em dia é muito difícil cultuar numa igreja onde que se prega contra o pecado. As pessoas de hoje em dia defendem o pecado, as pessoas de hoje em dia não falam que pecado é algo muito perigoso. As pessoas de hoje em dia estão preocupadas em ouvir milagre, em ouvir transformações e em ouvir palavras que não fazem com que as pessoas voltem para Deus. Por isso, querido, nós devemos ter muito cuidado. A Bíblia diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus. Então comece a examinar hoje a cada mensagem que você tem escutado. E o segundo sinal é o aumento do pecado. Querido, no mundo em que hoje estamos a ver, o pecado não é mais levado em conta. Olhando para a Bíblia, que o pecado é algo que separa Deus e o homem. Também o pecado é algo que gera uma consequência grave. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E hoje em dia, as pessoas convivem com o pecado como se fosse algo normal. As pessoas hoje em dia normalizam o pecado. E as pessoas de hoje em dia cultuam o pecado. E as pessoas de hoje em dia compram o pecado. Querido, vamos analisar alguns versos da Bíblia. No livro de Mateus 24, no verso 12, a Bíblia diz assim: e a maldade se espalhará de tal maneira que o amor da maioria das pessoas se esfriará. Querido, veja que o pecado, ele cria um esfriamento, tanto como numa relação entre o homem para com o homem e também com o homem para com Deus. E também a Bíblia diz que o pecado, ele cria um esfriamento espiritual. Então veja como o pecado é tão perigoso, veja como o pecado é tão amargo, veja como o pecado nos afasta da presença de Deus e das coisas de Deus. Querido, este é o momento em que nós devemos parar para refletir. O mundo que vivemos hoje é como se fosse um mundo belo, um mundo maravilhoso, mas tudo o que no mundo há é tudo vaidade. A Bíblia diz que o mundo passará, mas aqueles que permanecem firmes na palavra de Deus nunca passarão e terão a vida e a vida eterna. E a Bíblia mais diz uma coisa no livro de Daniel 12, no verso 4, que diz assim: Daniel, guarde estas palavras como um segredo e sele o livro até o fim dos tempos. Muita gente irá de um lado ao outro, tentando achar o verdadeiro conhecimento, e o conhecimento, que é a ciência, aumentará. Querido, veja como a Bíblia é claro em explicar esses mistérios. A Bíblia diz que no fim dos tempos as pessoas não irão mais se preocupar com a palavra de Deus. E a palavra de Deus hoje em dia está sendo pisada por terra. As pessoas não têm tempo mais de ler, não têm tempo mais de estudar a palavra de Deus. Quando chegam em suas casas, chegam cansados, fatigados de serviço, de tanto trabalho diário, e elas não têm tempo de ler a palavra de Deus. E isso causa um desenfriamento espiritual. E a Bíblia diz que no fim dos tempos as pessoas irão procurar a palavra de Deus e não acharão. Querido, olha com muita atenção para aqui e preste muita atenção no que vou te falar agora. A Bíblia, a palavra de Deus, hoje temos a oportunidade e o privilégio de estudarmos. Então vamos estudar a palavra de Deus, vamos analisar a palavra de Deus e vamos estudar ela com profundidade. Porque chegará o tempo em que essa palavra será retirada no meio de nós. E ai de nós que iremos à procura desta palavra e não mais iremos encontrar. Então o pecado nos traz certas consequências graves. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então Deus quer nos dar a vida eterna. E
do outro lado, Satanás quer nos dar a morte eterna. Não cabe a nós escolher que lado que nós queremos estar. Adão e Eva, quando pecaram, elas foram destituídas da glória de Deus e também foram retirados da presença de Deus. Veja que o pecado, ele te retira da presença de Deus e também te tira da comunhão com Deus. Então, querido, este é o segundo sinal do fim dos tempos, o aumento do pecado. E o pecado no meio de nós está a se aumentar cada vez mais. As pessoas não têm mais amor uns para com os outros. Vamos para o terceiro sinal: peste, fome e mortes. Querido, no mundo de hoje, no mundo em que hoje nós estamos a ver, ou no mundo atual, as mortes estão sendo mortes de uma forma muito avançada, onde que as pessoas morrem diariamente em um número maior, onde que as pessoas hoje em dia consomem várias drogas, onde que as pessoas passam por necessidades, e nós como cristãos estamos a ver essas coisas e normalizamos como se fossem essas coisas normais. Mas a Bíblia diz que isso vai acontecer no fim dos tempos, e nós já estamos no fim dos tempos e as coisas estão a ocorrer. Vamos ler alguns versos para nós podermos entender. No livro de Mateus 24, no verso 6, a Bíblia diz assim: e se ouvires de guerra e de rumores de guerra, olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso aconteça, mas não é o fim. A Bíblia diz que esse apenas é um sinal que vai nos indicar que já estamos no fim dos tempos. A Bíblia diz que se ouvirem de guerra e rumores de guerra. Agora eu vou perguntar: quantas nações hoje estão se levantando contra outra? Ou seja, quantos reinos hoje estão se levantando contra o outro reino? Por exemplo, se nós formos a ver, estamos a ver a Ucrânia luta contra a Rússia e nós estamos assistindo essa guerra, olhamos como se fosse coisa normal, mas é a palavra de Deus se cumprindo, é a profecia de Deus se cumprindo. Em Moçambique, nós também sofremos sobre ataques e atentados que estão a ocorrer em Cabo Delgado, onde muitas pessoas estão a morrer e nós estamos a normalizar as coisas como se fosse coisa normal. Querido, a Bíblia é clara, diz que isso irá acontecer no fim dos tempos e nós somos a geração que estamos a fazer parte desse grande mistério do fim dos tempos, desse grande evento. Então eu vou falar para você, prepare-se. Querido, olhando também para o livro de Mateus 24, no verso 7, a Bíblia ainda continua dizendo assim: porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, peste e terremotos em vários lugares. Quando nós paramos para assistir os noticiários, nós temos ouvido todos os dias que muitas pessoas estão a morrer e muitas pessoas passam por momentos difíceis da sua vida, onde que as pessoas estão a morrer de doença, e tudo isso nós estamos a normalizar. Querido, é a hora de nós não normalizarmos as coisas, é a hora de nós despertarmos, abrir o nosso olho e clamarmos a Deus e voltarmos para Deus e estarmos mais que nunca preparados para este grande evento, o dia em que Jesus virá. Então nós estamos ainda a viver os sinais do fim dos tempos e esses sinais já estão se cumprindo. As pessoas estão a morrer diariamente, as pessoas ficam doentes. Quantas vezes, quantas pessoas morreram pela doença que hoje ainda está a assombrar o nosso mundo, que é o coronavírus? Várias pessoas morreram e nós estamos a olhar essas coisas como se fossem coisas normais. Mas é a Bíblia, é a palavra de Deus que está a se cumprir no meio de nós. Por isso nós devemos clamar e buscar sempre a Deus. E o quarto sinal é tempos difíceis e de trabalho. Querido, este é um momento em que nós estamos a trabalhar duramente para o nosso bem e para os nossos bens materiais. Mas a Bíblia diz que também é um cumprimento da profecia da palavra de Deus. No livro de 2 de Timóteo 3, no verso 1 a 2, a Bíblia diz assim: lembre-se disso, nos últimos dias haverá tempos difíceis, as pessoas serão egoístas, amantes do dinheiro, orgulhosas e arrogantes, elas falarão mal de Deus, desobedecerão aos pais, serão ingratas e não se incomodarão com as coisas de Deus. Querido, hoje é muito comum hoje ver pessoas que não se importam mais com as coisas de Deus, onde que as pessoas somente acordaram, elas pensam em seu trabalho, pensam em seu serviço, não pensam em Deus. E no mundo de hoje existem pessoas muito egoístas, onde que nós conseguimos ver o nosso irmão sofrendo, padecendo com alguma coisa e nós não conseguimos doar, não conseguimos ajudar o irmão. Querido, essa também é um dos sinais que faz parte da profecia do fim dos tempos. E a Bíblia ainda diz mais que as pessoas insultam a Deus, aborrecem a Deus, elas blasfemiam contra Deus. E isso está a ocorrer, onde que nós encontramos pessoas que blasfemiam a Deus, que não acreditam em Deus, dizem que Deus não existe. Tudo blasfêmia. Então isso faz parte do fim dos tempos e nós já estamos a ver essas coisas. Eu vou parar para poder refletir contigo, meu caro irmão. Olha só, quantas vezes você tem ouvido pessoas que não acreditam em Deus, e quantas vezes você tem olhado para as pessoas que não se preocupam com as coisas de Deus? Muitas pessoas hoje não se preocupam com as coisas de Deus e isso é muito perigoso. Mas porém a vontade de Deus é que nós possamos ser salvos por Ele. E no livro de 1 Timóteo, no verso 5,
no capítulo 5, no verso 8, a Bíblia diz assim: tenham domínio próprio, estejam sempre alerta. O diabo, o adversário de vocês, anda ao redor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Querido, hoje em dia, o diabo ele está a trabalhar duramente para fazer com que os filhos de Deus possam se perder. E uma das coisas que ele está fazendo é colocar fardo no filho de Deus, é agendar, é colocar uma agenda lotada de trabalho para o filho de Deus, para os cristãos, para que não possam ter tempo de estudar e nem de examinar e nem de ler a palavra de Deus. Então, a Bíblia diz que Satanás, no fim dos tempos, ele irá redobrar o trabalho, ele irá redobrar o esforço, assim como o faraó fez no tempo em que Moisés estava no Egito. Quando o povo do Egito queriam sair para a sua terra prometida, Canaã, então o faraó disse que para eles não poderem sair, vamos redobrar o trabalho. O trabalho que eles faziam, vamos redobrar mais 2 vezes, para que eles possam sentir o trabalho duro na pele. E é assim que Satanás hoje ele está fazendo. Ele nos oprime cada dia. Ele coloca-nos a correr todo momento atrás do tempo, para que nós não possamos ter nenhuma oportunidade de sentar e ler a palavra de Deus. Satanás é muito astuto e ele sabe como acabar com as pessoas. E ele está acabando com as pessoas. Por isso, esse é o momento em que nós devemos parar e refletir e voltarmos para Deus. E o quinto sinal é a seguinte: traidores e amantes dos prazeres do mundo. Queridos, hoje em dia as pessoas estão se traindo de uma forma muito avançada. As pessoas hoje estão se traindo de uma forma muito dificilmente de explicar. As pessoas hoje em dia normalizam tudo. Normalizam a traição, normalizam os prazeres do mundo, normalizam todas as coisas, porém tudo hoje em dia é normal. É normal ver uma criança consumindo droga, hoje é tudo normal. Mas porém para a Bíblia, é a Bíblia, a palavra de Deus se cumprindo. E a Bíblia diz assim no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, no verso 4 a 5, diz assim: elas também serão traidoras, atreviadas e estarão cheias de orgulho e amará mais os prazeres do mundo que a Deus. Querido, veja esse verso que diz. E no verso 5 diz assim: elas falarão de conta que são religiosas, mas rejeitarão o poder da religião. Afaste-se dessas pessoas. Então a Bíblia aqui ela nos aconselha. Diz que no fim dos tempos as pessoas irão amar mais o mundo do que a Deus. As pessoas irão amar mais os prazeres do mundo. O cigarro, a bebida, a traição, quer dizer, o mundanismo, tudo que o mundo tem. Então as pessoas serão corrompidas pelo mundo. E nós estamos sendo corrompidos pelas coisas que nós contemplamos, por tudo que nós temos ao nosso redor, em nossa volta. Querido, é o momento de nós despertarmos. E a Bíblia diz que nós devemos nos afastar dessas coisas. Aparentemente hoje é muito fácil ver alguém que aparentemente ele apresenta-se como um cristão, mas dentro de si não tem nada do cristianismo. Então a Bíblia diz que esses são os sinais do fim dos tempos, onde que as pessoas irão se enganando umas a outra, onde que a vida das pessoas irão do mal para pior. Então, querido, devemos nos despertar. Hoje é muito comum ver um casal se traindo. É muito comum ver as pessoas dentro da igreja, os irmãos dentro da igreja se traindo. E Satanás sabe muito bem que quando houver divergência dentro da igreja, a palavra de Deus não anda. O mistério de Deus não anda. Então Satanás, ele cria essas coisas de traição, divergência dentro da igreja, divergência dentro de casa, para que a obra de Deus seja atrapalhada. Então, querido, nós devemos parar para analisar a certas coisas. E eu quero agora falar consigo a partir do verso de 1 de João 2, do verso 15 a 17, que diz assim: não ame o mundo nem as coisas que existem no mundo. Quem ama o mundo não ama o Pai. Pois tudo que há no mundo, aquilo é agradável à nossa natureza pecadora. Aquilo que é agradável aos nossos olhos é o orgulho pelas quais nós procuramos. Querido, veja, a Bíblia diz que nós não devemos amar o mundo e nem nos abraçar com as coisas que o mundo há. E a Bíblia diz que tudo que está em nossa volta no mundo é a concupiscência da carne. Ou seja, é as coisas que agradam ao nosso interesse, é as coisas que agradam aos nossos olhos, é as coisas que nos faz nos alimentar a nossa carne. Querido, a Bíblia é clara. A Bíblia quer nos ensinar hoje, nessa hora. A Bíblia quer dizer que nós devemos abandonar o mundo e devemos voltar mais para Deus. O tempo está chegando, o tempo está próximo. E este é o momento que nós estamos a ver, o momento do fim dos tempos. Querido, nós já estamos no fim dos tempos. Não esperamos mais outro momento. As profecias estão se cumprindo e as coisas estão se cumprindo cada vez mais. E eu pergunto para você: você está preparado para receber Cristo? Você está preparado
para ir com Cristo morar no céu. E se Cristo viesse hoje, você estaria do lado dele? Paremos e reflitamos essas coisas. Porém, Cristo quer nos amar. Cristo quer que nós possamos viver com Ele. E este é o momento em que nós devemos abandonar o mundo e voltarmos para Deus. Porque a Bíblia diz que não ames o mundo e nem o que no mundo há. Então a palavra de Deus está se cumprindo no meio de nós. E nós, como cristãos, devemos estar muito alerta para podermos entender as profecias e o livro sagrado de Deus. Tudo isso nós iremos conseguir se pedirmos ajuda ao Santo Espírito de Deus e se meditarmos nas palavras de Deus diariamente. Então vou agradecer, muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui. Vou pedir para você não se esquecer de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comentar e compartilhar, e também não se esquecer de seguir a nossa página do Facebook, o nosso Facebook pessoal. Eu volto no próximo vídeo com mais um tema e também volto no próximo vídeo com mais detalhes acerca de um certo tema que um irmão aqui ele deixou nos comentários, um vídeo que eu estou a estudar, e eu agradeço muito ao este irmão que colocou lá seu comentário, deixando lá sua dúvida, e eu volto a lhe responder. Este irmão, trarei um vídeo no domingo trazendo a resposta do irmão. Então muito obrigado por você assistir o vídeo, que Deus te abençoe e que Deus esteja contigo e que Deus possa guiar seus passos, que Deus possa iluminar a sua vida. Um forte abraço, um beijo, tchau.